E chegou a melhor parte, galera, a hora da preparação. Para isso, o primeiro que a gente vai fazer é emanteigar as nossas formas, certo? Tem gente que pode, você pode usar também o spray desenformante, ou pode usar manteiga como margarina, no caso. Dá pra ver aí? Passamos a margarina. Detalhe, quando é brownie, a margarina se passa até as bordas. Porque na hora que a gente colocar o papel alumínio, ele tem que grudar nas bordas. Por que eu não uso papel manteiga no brownie? Porque o brownie é uma preparação muito molhada, né? O brownie ele acaba sendo um dos bolos mais úmidos que tem. Então, o papel manteiga ele fica molhado. Quando você vai desenformar, ele fica bem grudado no brownie. E você tem que tirar os pedacinhos de aos poucos. Por isso que eu não gosto de usar papel manteiga. Certo? Agora eu vou colocar o papel alumínio. Como que eu faço? Eu meço até aqui, ó. Dessa forma. E onde deu, eu corto. Perceba que ele fica retinho. Tá vendo? E vai a parte brilhante para cima. Nesse caso, como a gente vai colocar ainda manteiga e farinha de trigo, é o meio que tanto faz, tá bom? Para onde que vai a parte brilhante? O mesmo procedimento para cá, para outra bandeja. Cortamos. Fica reto. Por que eu faço assim? Para não ter que usar tesoura, faca, sabe? Agora coloco mais manteiga, né? Veja como eu faço. A manteiga, gente, quando o seu brownie estiver pronto, a gente manda esfriar. Mas para desenformar a manteiga, quando esfria, ela fica dura. Então ela fica como uma cola entre a bandeja e o brownie. Então o que eu faço? Eu esquento um pouquinho. Mas isso eu vou mostrar depois, né? No final. Só passo o brownie, só passo a manteiga, margarina. Gente, se for manteiga, tem que ser pomada, tá? Pomada é o quê? Você pega a manteiga, manda para o micro-ondas, controlando o tempo de aos poucos, até ele ficar cremoso. Isso é manteiga pomada. Tá bom? E até ficar nesse ponto da margarina mesmo. Tá vendo? Quando a manteiga ficar nesse ponto, é manteiga pomada. Agora eu estou usando margarina. Tá bom? Depois de eu ter passado a margarina nas formas, eu vou passar agora farinha de trigo. E é desse jeito que tem que ficar, galera. Tá bom? Tá vendo? Não tem espaço sem margarina, não tem espaço sem farinha de trigo. Continuando com a preparação, o primeiro que eu vou fazer agora é a manteiga e o chocolate. Vou juntar os dois. E eu vou mandar pro micro-ondas. 1 minuto. Gente, o chocolate com a manteiga ou a margarina vai por 1 minuto para o micro-ondas, mas aí você tira, mexe, volta para o micro-ondas até ele ficar completamente derretido. Não tem um tempo muito certo, porque vai depender muito da estação do ano que a gente se encontra, a época do ano que a gente se encontra, né? Porque tem época onde o chocolate vai estar muito mais duro e o tempo que eu vou te dar
Agora não vai ser o suficiente para você. Tem época do ano onde está muito quente e o tempo que eu vou te dar também não vai dar certo para você. Então o certo mesmo é mandar por micro-ondas de certo em certo período, tirar, mexer, né? Não é para você colocar logo de vez 2 minutos, porque o chocolate vai queimar, tá? O chocolate passando os 45 graus, você já tem que tomar cuidado, porque ele queima, e quando queima ele fica com um aspecto de terroso, fica parecendo uma areia, e não é ideia, né, galera? Tirei do micro-ondas, já passou 1 minuto e veja como ele fica. A margarina está completamente derretida, mas o chocolate só agora que está começando a derreter, tá vendo? Então agora eu vou colocar mais outro minuto. E enquanto o micro-ondas está fazendo o trabalho dele, que é derretir o chocolate com a manteiga, com a margarina, aqui na batedeira eu vou colocar açúcar e ovo. Primeiro eu coloco o ovo, né? E açúcar. Açúcar cristal. Tem gente que usa açúcar mascavo para fazer o brownie. Sim, fica bom também. Você pode fazer isso, aliás. Só vai mudar um pouquinho o gosto de você, o gosto do brownie, mas aí é o gosto de cada pessoa, tá bom? Eu recomendo que se vai usar açúcar mascavo, só seria uma porcentagem, só um percentual, né? Seria tipo, como a receita aqui tem 1 kg 100 gramas de açúcar cristal, eu usaria uns 400 gramas como máximo de açúcar mascavo, tá bom? Coloco a baunilha. A pitadinha de sal. Galera, perceba, opa, eu vou até abaixar aqui, eu vou desligar a batedeira para vocês me ouvirem melhor. Veja só, como é que fica o chocolate com a margarina, totalmente homogêneo, bem derretido, tá bom? Tem que ficar muito quentão, quer dizer que também não é para você ficar derretindo no exagero, no banho-maria ou então no micro-ondas, certo? Tá vendo como ainda ficam nos pedacinhos? E a gente vai tirar ele só mexendo aqui. Precisa mandar mais não para o micro-ondas. E enquanto eu continuo mexendo aqui, eu continuo batendo aqui na batedeira. Detalhe aqui na batedeira. Qual é o ponto? O ponto nada mais é de quando você fazer assim e não tiver mais açúcar, quando não tiver mais esses cristais, esse é o ponto, tá bom? Então ainda tem um pouquinho. Então eu vou continuar batendo. Já está no ponto, está totalmente líquido, não tem mais açúcar, né, nos dedos. E pronto. O que eu vou fazer? Agora eu vou colocar o chocolate derretido aqui nesse recipiente de inox. Pode ser qualquer recipiente, galera. Falo de inox porque eu estou acostumado a trabalhar com isso. Inox que aguenta as pancadas, né, gente? Que trabalha assim com confeitaria. Mas você pode usar no outro elemento, uma panela grande também.
E agora é só adicionar essa preparação no chocolate. Mas, galera, presta muita atenção nisso. Como a gente estava derretindo no micro-ondas esse chocolate com a margarina, então ele está muito quente. Então não posso juntar as duas preparações agora, porque o ovo vai cozinhar bem aqui, tá bom? Então eu vou continuar mexendo um pouco aqui, até ele ficar pelo menos temperatura ambiente, tá bom? Lembrando que o ovo, ele cozinha com muita facilidade, galera, tá? Se ele cozinhar antes de entrar no forno, aí a preparação já não vai ser a mesma, né? Então agora é só esfriar um pouquinho e mexendo, só até ficar a temperatura ambiente. Não precisa ficar gelado também, ó, certo? Então já está a temperatura ambiente, galera, ele não está quente, né? Um pouquinho menos de morno, já tá bom. Misturamos as duas preparações. Adiciono tudo logo de vez. E misturo com movimentos envolventes. É o que movimentos envolventes? Aqui, com a espátula, você corta no meio e vai até o final, até a borda. Vai no meio e até a borda. A gente faz isso por quê? Para não perder os alvéolos, né? Para não perder muito o ar da preparação, tá? Mas no caso do brownie, vai acabar perdendo. Mas é um bom momento para você treinar seu movimento envolvente. Desse jeito, entra no meio, vai até a borda, sai para a borda, só que já vai raspando, vai meio que limpando, tá vendo? E você se relaxa. Enquanto ficar pesado fazer esse procedimento, quer dizer que você não está fazendo da maneira certa. Por quê? Porque fazer isso, gente, não requer de muita força, de um movimento estranho, sabe? É a postura. Você fica desse jeito e vai. Já vi muitas pessoas se cansarem fazendo isso, mas elas se cansam porque não estão fazendo da maneira certa. Ok? Agora vamos adicionar os secos. A farinha de trigo, sempre peneirada. E o chocolate em pó. A colher. Lembra que eu falei da colher? Depois eu utilizo ela aqui. E vou com a minha espátula. Por que eu falei do fouet também como um dos materiais para ser usado? Porque você também pode usar o fouet, galera. Certo? Não tem problema. Tem gente que prefere com fouet, tem gente que prefere com espátula. Eu prefiro com espátula de goma. E vamos misturando até ficar homogêneo. Ok? Tudo isso, galera, estamos fazendo enquanto o forno está sendo pré-aquecido, tá bom? O brownie já vai no forno com um forno quente, tá bom? Olha como fica a massa, fica bonitona, fica lisa. Depois de adicionar a farinha de trigo, a gente não pode mexer muito, tá bom? Aqui, como ela ficou espetacular, gente. Olha como ela desce, maravilhoso. Eu não minto, eu não exagero para vocês quando eu digo que esse brownie é uma maravilha. Essa receita que eu faço aqui é uma maravilha. Eu vendo ele na Tentação Cakes há muito tempo. Veja, para você ter uma ideia, a gente sempre está trocando de cardápio. A cada certo período a gente troca de cardápio. Mas brownie da Tentação Cakes é uma coisa que a gente não tira do cardápio. Sempre daí.
Brownie a gente vende sozinho, ou então a gente vende o brownie com mousse de maracujá. Já fizemos brownie com nozes, a gente vai sempre revezando os outros, mas o brownie tradicional é uma coisa que a gente não tira do cardápio de forma nenhuma, porque galera sempre procura ele, sempre procura. Vou falar um segredinho também para vocês, até a gente aumentou o preço dele várias vezes, mas galera não para de comprar o brownie, porque é um queridinho aqui no Brasil, galera ama o brownie, então por isso vocês têm que fazer, e tem que fazer bem feito, então presta muita atenção a cada detalhe que eu tô falando aqui, cada coisa que eu tô fazendo aqui, você tem que prestar muita atenção e seguir o passo a passo, tá bom? Então já tá no ponto. Já tô gravando. E agora a metade da preparação vem pra cá, né? E fazemos equilibrar a receita em duas formas. Então deram duas bandejas de 1.750 gramas, né? Então é a mínima diferença, mas é pouca coisa. Com a espátula, com essa aqui mesmo, olha como vocês vão fazer. É bom você, depois de misturar, jogar na bandeja imediatamente. Mas, caso você tenha enrolado, feito alguma coisa por aí, e ele engrossou, como é o caso agora, ou então você está num ambiente muito frio, na verdade, como é o caso agora, né, que aqui está gelado, então aí você ajuda com a espátula. Estica assim. Ele fica homogêneo também. Agora fazemos o mesmo com essa bandeja aqui. Olha só. Ela está grossa já. Então como que esticamos? Mandamos para as laterais. Veja. Empurramos, né? Para os lados. E a mesma coisa aqui. Empurramos para os lados. Uma boa forma de manter ele, de deixar ele equilibrado. Agora ficou bem espalhado pela bandeja. Como é muito chocolate, assim que ele entrar no forno, ele vai ficar nivelado, tá bom? Mas eu já deixei nivelado em grande parte. Agora, vou te dar uma dica de como você também pode nivelar qualquer bolo. Vou usar essa espátula aqui. Não está nos materiais que eu mostrei no começo, mas veja só, porque não precisava, mas como quero te ensinar, veja só como eu aliso. Então, vamos por aqui. Raspa pelo lateral, vira a bandeja. Sabe o que era bom? Ficar de longe, assim. Isso, pra galera ver direitinho. Veja só. Puxa assim e vai. A única coisa que se mexe é a bandeja. Tá vendo? E fala assim, não ficou reto. Aí você dá uma batidinha e pronto. Vou fazer essa aqui também. Ou então deixamos desse jeito. O que você fala aí, mulher? Pode deixar desse jeito aí. Pra ver como que fica, né, depois de sair do forno. Tá bom, vamos deixar então desse jeito diferenciado.
Vamos lá. Vamos mandar pro forno que já está pré-aquecido. Galera, eu não sou pago para falhar, mas os fornos Prática é um dos melhores sim que tem no Brasil. Os melhores. Forno pré-aquecido, 180 graus, por 21 minutos. Nem um minuto mais, nem um minuto a menos. Sim, eu sei, não todos os fornos são iguais. Então, por isso que eu vou ensinar para vocês o teste do palitinho também, tá bom? Porque todos os fornos não têm a mesma potência, tá bom? Ou então muitos deles não têm o termostato, o termômetro bem calibrado, ou então na mesma calibragem, tá bom? Por isso é importante saber reconhecer o ponto do brownie também. Pronto, galera, se afasta para você não queimar a cara. Agora vamos fazer o teste do palitinho. Como é que é o teste do palitinho? Veja que ele não saiu muito melado, tá? Ele não fica tão líquido. Acaba que você meio que consegue fazer uma bolinha, percebe? Dá pra ver? Vou tirar mais outra aqui. Ele não fica tão líquido, tá vendo? Se ele ficasse no meu dedo tudo esbarrado, ele estaria cru. Mas ele meio que se faz uma bolinha, percebe? Então esse é o ponto, tá bom? Ele não fica melado como um mingau, mas também o palitinho não sai limpo. Então fica uma bolinha. Esse é o ponto do brownie, tá bom?